Por aqui, o Agricultura BR traz em destaque o Dia Mundial do Meio Ambiente. E se para alguns, meio ambiente e agronegócios muitas vezes ficarem em posições controversas, na modernidade, principalmente para o produtor rural que trabalha a sério, muito melhor do que isso. É um aliado e ele tem ajudado a preservar. E esse é o assunto de agora da entrevista do Agricultura BR. Dia Mundial do Meio Ambiente, que a preservação é algo que está sempre sendo debatido quando se fala da produção rural, não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo. Também quando se fala da qualidade das propriedades, das características de uma propriedade rural. Para falar a respeito deste assunto, para falar um pouco sobre meio ambiente, para falar sobre o entrelace com a produção rural, eu recebo aqui o professor e pesquisador, ele que é da Universidade Católica Dom Bosco, o Kou-Chiu Cheung, ele que tem esse nome chinês e é difícil pronunciar, professor, mas de qualquer maneira, um prazer enorme tê-lo aqui na data de hoje, Dia Nacional do Meio Ambiente. Obrigado pela sua participação, boa tarde. Boa tarde, eu agradeço pelo convite. Até é muito raro a gente participar como biólogo de programas voltados para o agronegócio. E gostei, como você falou, essa área de meio ambiente ela tem que ser vista como parceira, não como uma área rival. A sociedade precisa de agricultura, ninguém vive de luz do sol só, por exemplo, e só que isso também tem que ser feito da melhor maneira possível, como agregando valor à própria propriedade, conservando o recurso natural e permitindo, inclusive, que a qualidade da terra dê continuidade à produção e à produtividade. Então, como nós conversávamos há pouco, o Brasil tem hoje mais de 140 milhões de hectares de terras que estão degradadas. O ambiente degradado ele está perdido tanto para o meio ambiente quanto também está perdido para o agronegócio. Então, se nós considerarmos que tudo isso de terra perdida, algumas áreas poderiam permanecer conservadas e algumas áreas o próprio proprietário poderia usar, é também uma perda econômica. Então, por isso que nós temos que aproveitar, não só nesse dia, mas todos os dias, para lembrar que dá para a gente produzir com qualidade, e inclusive com qualidade ambiental, né? Mantendo, se não só o que a lei pede, como alguns proprietários que eu conheço que se preocupam em manter até um pouco a mais para agregar até uma qualidade melhor de vida dentro da própria fazenda dele. Professor, tem algo que nós sempre dizemos aqui, que quem mora no campo, quem está na área mesmo, é o produtor rural. Então, se você pensa quem está preservando de fato, a maior parte das vezes é o produtor rural. Essa atividade de preservar do produtor rural, ela tem acontecido de uma maneira orientada, ele tem conseguido executar as suas ações que são obrigatórias, e mesmo aquela que ele decide para manter um curso d'água, para manter a qualidade de água da propriedade, que são fatores que trazem valorização para uma fazenda, ele tem conseguido fazer isso, numa linha geral, de maneira correta? Então, de uma maneira geral, quem trabalha e realmente às vezes vive obtendo financiamento, ele tem que estar dentro da lei. Se ele tem que estar dentro da lei, obrigatoriamente ele vai ter que cumprir no mínimo aquilo que a lei pede. O que acontece é que tem alguns que fazem até a mais do que é pedido, justamente pensando que, quando eu vou adquirir uma propriedade, uma das coisas que se quer saber é se tem água, se tem nascente, quais são as qualidades dessas águas, porque eu não consigo produzir nada sem esse recurso. Então, aqueles que tem alguns que se preocupam um pouco a mais, mantêm mais áreas naturais do que são necessárias. Então, eu acho que esse é o esforço para que a gente consiga e que esses recursos sejam mantidos, porque, como eu disse, a gente fica discutindo o meio ambiente desconectado da sociedade. Não está correto. E como você colocou na sua pergunta, quem está na linha de frente é a pessoa que vive no campo, né? Então, a dependência da preservação fica a cargo dessas pessoas mesmo, da consciência dessas pessoas em manter. De uma forma geral, a gente encontra bastante gente que, como você disse, está bem consciente do que pode e do que precisa ser feito, e alguns ainda têm que melhorar um pouquinho. Eu lembro de ter conhecido na divisa dos estados de Mato Grosso do Sul com Goiás, em Minas até tem uma área ali de 2 parques de preservação,
tem propriedades rurais também na região, e alguns produtores eles começaram a utilizar a seguinte técnica. Primeiro fazer a integração para recuperar áreas degradadas, porque as fazendas estavam com áreas degradadas, e aquilo lá trouxe algo, principalmente para quem produzia animais, trouxe mais alimentos, garantiu um corredor para os animais silvestres, para chegarem até essas áreas de preservação também, mas trouxe um negócio chamado conforto bioclimático para a criação de animais. Esse é um dos fatores assim, que são positivos, que a engorda, o estresse no animal, a engorda é maior, o estresse é menor, e automaticamente, do ponto de vista econômico, acaba com resultados melhores. Exato. Aproveitando que o clima está frio nesses dias, eu me lembro que, um tempo atrás, aqui na região da Grande Dourados, teve a temperatura caiu muito, e uma noite os proprietários da região eles perderam muitas cabeças de gado. Aí, quando a gente foi analisar o porquê, a área não tinha assim, uma área natural para o gado se abrigar. Então, totalmente descampado. Totalmente descampado. Então, como você disse, você mantendo mais elementos, você promove o conforto climático não só para a gente, também para o animal de produção. Ou seja, se você para pensar, eu costumo pensar da seguinte maneira: nem todo mundo precisa conservar porque ele tem a consciência ecológica, mas ele tem que pensar que isso promove um bem-estar para ele e também pode resultar em ganho econômico. Porque a partir do momento que eu degradei a minha área, a recuperação é lenta e é cara, né? E é área perdida para a produção também, como eu disse. Então, imagina perder 100 cabeças de gado numa noite, por conta de eu não ter aonde o animal se abrigar. Então, como você falou, a gente pode promover uma melhoria geral sem parar a produção. Eu acho que o grande desafio é a gente conseguir conciliar as duas coisas. Alguns têm conseguido. Professor, para encerrar aqui a nossa entrevista, hoje é uma data muito interessante, por ser o Dia Mundial do Meio Ambiente. Hoje, quando comparamos ao que nós tínhamos há alguns anos, quando nós tínhamos algumas décadas, em torno de conscientização, tanto na área rural, quanto principalmente na área da cidade. Você tem muita gente na cidade reclamando, e às vezes colocando críticas um pouco mais fortes em relação a quem mora no campo, sem ter ações fatoriais mesmo em torno dessa preservação. Hoje dá para se dizer que está mais preservado o ambiente, os ecossistemas, a nossa situação de natureza no país? Olha, Fabiano, eu considero assim, a gente, hoje, as pessoas estão bem mais informadas. Eu conheço muitas propriedades rurais que, às vezes, a pessoa fez algo e sem ter consciência do que estava fazendo. Ela não sabia que o que ela estava fazendo ia deixar irregular. Depois, hoje, muita gente já sabe exatamente. Quando a gente começou a discutir o Código Florestal lá atrás, eu lembro que eu fui numa reunião aqui, e quando começaram a ser falado dos valores de reserva legal, de área de proteção permanente, um monte de proprietário ele não sabia em porcentagem quanto que ele tinha que manter. Então, isso está bem melhor, eu já vejo isso bem mais difundido. Então, como você disse, eu não sou muito de ficar criticando, eu considero todo o ser humano ele consome, ou menos ou mais, né? Então, é muito fácil falar para determinadas pessoas, em qualquer tipo de trabalho, falar, olha, não faça isso, sem oferecer a alternativa. E a alternativa ambiental, ela tem entrado. Ela tem entrado junto com tecnologia, né? Então, por exemplo, um grande problema que, às vezes, ainda a gente tem que pensar, que produzir, e hoje a produção em larga escala demanda o uso de agrotóxico, mas eu tenho, talvez, tecnologias que vão começar a fazer essa substituição, para ter um produto de mais qualidade de venda. Gastar menos, agregar mais valor ao produto, né? Então, por isso que eu falo, a gente lá na Universidade Católica, já você vê umas parcerias com o proprietário, o produtor, e os cursos de biologia, os cursos de áreas de tecnológicas, pensando assim, o que eu posso obter, né? Vamos imaginar uma frequência que repele o inseto, que repele a praga. Eu não precisaria do produto químico, né? Então, se eu vir a desenvolver isso, quanto que eu posso agregar ao meu produto, deixar de comprar todo esse, que é caro, né? Então, eu penso assim, hoje nós estamos melhorando, nós estamos no caminho, pode ser melhor, mas já foi muito pior. Tá certo, professor, um prazer recebê-lo aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, você está sempre bem-vindo. Obrigado pelo convite novamente.
Eu conversei aqui com um professor e pesquisador da Universidade Católica Dom Bosco, Kor Cheung, mais difícil essa pronúncia de nome, falou um pouco a respeito do Dia Mundial do Meio Ambiente, mas principalmente essa relação da produção rural com o setor ambiental, que tem tudo para funcionar cada vez melhor e trazer bons resultados.